Fala, meu time Caipora! Tudo jóia? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube, e traz para vocês uma quantidade relevante de palpites e o mais importante, com qualidade, beleza, galera? Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises dos jogos do dia 31 de março. Fechou, galera? E o mais importante que eu trago para vocês, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 29 de março. Completei a planilha aqui. Tivemos 27 palpites com 18 greens e 9 reds, tá? Um resultado satisfatório e tivemos lucro na nossa banca, beleza, galera? Já nos jogos do dia 30 de março, eu trago para vocês que eu separei 44 palpites, tivemos 19 greens até o momento e 3 reds. 21 jogos estão ocorrendo e irão ocorrer, beleza, galera? Acompanhem com a nossa planilha, fechou? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, isso é muito importante para a gente. Comente sobre os nossos jogos e também sobre o nosso canal, beleza, galera? E eu vou para os palpites do dia 31 de março, fechou? Bora pra intro! Fala, galera, vamos direto ao ponto e iniciar as nossas análises então. Eu separei o Buriram United contra o Chiang Rai United. Separei essa partida da Tailândia com o mercado de over 1,5 gols. O Buriram tem 66% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chiang Rai, ele tem 33%. No histórico são 14 vitórias do Buriram, 6 empates e 3 vitórias do Chiang Rai. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Buriram vem marcando gols a 10 jogos e o Chiang Rai, ele vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas 2 partidas do Chiang Rai que não ultrapassamos over 1,5. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos 1,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida, Hong Kong versus Liman. Separei essa partida com over 2,5 gols em Hong Kong. O Liman tem 80% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Hong Kong tem 44%. No histórico são 3 partidas para o Liman e a média de gols é de 3 gols. Em séries o Liman não perde as 5 partidas e o Hong Kong vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Marquia versus Al Sadd. Separa essa partida no Catar com over meio gol no primeiro tempo. O Al Sadd tem 73% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Marquia tem 22%. No histórico é 2 vitórias do Marquia, 1 empate e 3 vitórias do Sadd. E a média de gols é de 3 gols. Em séries o Sadd não perde as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over meio gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora em Camboja, separei Angkor versus Phnom Penh. Separei essa partida com vitória fora no primeiro tempo. O Phnom Penh tem 87% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Angkor tem 17%. No histórico são 7 vitórias do Phnom e 1 vitória do Angkor, e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Angkor vem sofrendo gols a 10 jogos e o Phnom vem sofrendo nas 6. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Phnom em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Phnom vem vencendo o primeiro tempo, principalmente jogando fora de casa. Então eu acredito que para as partidas nós teremos vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida eu separei o Melbourne Victory versus Perth Glory. Separei essa partida com over 1,5 gols na Austrália. Melbourne tem 67% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Perth tem 56%. No histórico é 25 vitórias do Melbourne, 10 empates e 21 do Perth. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Foram 4 das últimas 6. Na casa do Melbourne, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Bolívar versus Oriente Petroleiro. Separe essa partida na Bolívia com over 2,5 gols. O Bolívar tem 77% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Oriente tem 39%. No histórico é 23 vitórias do Bolívar, 10 empates e 13 do Oriente. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bolívar vem marcando a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Mas nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Always Ready versus Independente Petroleiro. Separe essa partida com over 1,5 gols na Bolívia. O Always Ready tem 67% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Petroleiro tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Always Ready e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Independente Petroleiro vem marcando a 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas, e ambas marcam em todas as partidas. Prestem atenção nisso, beleza? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas também. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Costa Rica, separei o Deportivo Saprissa versus Herediano. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Saprissa tem 50% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Herediano tem 78%. No histórico é 39 vitórias do Saprissa, 29 empates e 39 do Herediano. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Saprissa não perde as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Uma partida foi para os pênaltis. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas do Herediano e o Saprissa apenas 2 partidas tivemos under 3,5. Porém, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Emelec versus Independente Del Valle. Separei essa partida com over 1,5 gols no Equador. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Emelec. O Emelec tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Del Valle tem 61%. No histórico é 16 vitórias do Emelec, 14 empates e 18 do Del Valle. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Emelec não perde as 5 partidas e o Del Valle vem marcando gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Emelec, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Limehouse versus Tivoli Gardens. Separei essa partida da Jamaica com over 2,5 gols. O Tivoli, jogando fora de casa, tem 77% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Limehouse tem 11%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-1 do Tivoli. E em séries, o Limehouse vem perdendo as 5 partidas e o Tivoli não perde as 5 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Cajamarca versus Sport Cristal. Separei essa partida no Peru com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Sport Cristal, que está com 49% jogando fora de casa, 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Cajamarca tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Cajamarca, 9 empates e 12 do Sporting Cristal. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Cajamarca vem perdendo a 3 partidas e o Sporting Cristal vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa do Cajamarca, over 1,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida de cada equipe que não atingimos over 1,5 gols. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Sturm Graz versus Salzburg. Separei essa partida com over 1,5 gols na Áustria. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Salzburg jogando fora de casa, ele tem 42%. Ele também tem 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Sturm Graz tem 61%. No histórico é 33 vitórias do Sturm Graz, 34 empates e 60 vitórias do Salzburg. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Salzburg vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sturm Graz, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos,
over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Salzburg que foi 1-0, mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Livingston vs Celtic. Separa essa partida na Escócia com over meio gol no primeiro tempo. O Celtic jogando fora de casa tem 78% de probabilidade de vitória e também 78% no seu aproveitamento dos últimos 9 jogos. O Livingston tem 28%. No histórico, são 2 vitórias do Livingston, 7 empates e 29 do Celtic. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Livingston vem sofrendo gols a 5 jogos e o Celtic vem sofrendo a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo ocorrendo nas partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, separei Feyenoord versus Utrecht. Separei essa partida da Holanda com over 1,5 gols. O Feyenoord tem 72% de probabilidade de vitória ou 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Utrecht também tem 78%. No histórico são 40 vitórias do Feyenoord, 17 empates e 10 vitórias do Utrecht. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Feyenoord vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas, com over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Verificando os últimos jogos na casa do Feyenoord, over 1,5 gols também em todas as partidas, com over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Zoel versus Ajax. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Ajax jogando fora de casa tem 57% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Zoel tem 39%. No histórico é 12 vitórias do Zoel, 4 empates e 20 do Ajax. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Zoel vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas, com over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Na casa do Zoel, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, com over 2,5 gols em 3 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Mesokövesd versus Ferencváros. Separei essa partida na Hungria com under 4,5 gols. O Ferenc tem 71% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mesokövesd ele tem 22%. No histórico é 5 vitórias do Mesokövesd, 7 empates e 15 vitórias do Ferencváros. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries do Mesokövesd ele vem a 6 jogos marcando gols e o Ferenc vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes temos under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Újpest Budapeste contra o Ferencváros que foi 5-0. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Haifa versus Maccabi Bnei Haina. Separei essa partida em Israel com under 3,5 gols. O Haifa tem 67% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bnei Haina tem 39%. No histórico é uma vitória do Haifa, um empate e 2 vitórias do Haina. E a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Maccabi Haifa vem a 10 jogos marcando gols e o Bnei Haina vem a 5 jogos sem vencer. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Haifa contra a Fiorentina, que foi 4-3. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Dinamo Sesc versus Sparta Praga. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo na República Tcheca. O Sparta Praga tem 73% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sesc tem 50%. No histórico é 5 vitórias do Sesc, 9 empates e 26 vitórias do Sparta Praga. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Sesc vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas dos últimos jogos nos campeonatos ou no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Olympique de Marseille versus Paris Saint-Germain. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo também. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Paris Saint-Germain jogando fora de casa, tem 46%. Tem 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Olympique tem 61%. No histórico é 18 vitórias do Marseille, 13 empates e 36 do Paris Saint-Germain. A média de gols é de acima de 2,5 gols e em séries, o Marseille não empata as 5 partidas e o Paris Saint-Germain não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo
em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria das partidas também. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Stuttgart versus Heidenheim. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com over gol no primeiro tempo também. O Stuttgart tem 75% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heidenheim ele tem 33%. No histórico é 8 vitórias do Stuttgart, 2 empates e 3 vitórias do Heidenheim. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Stuttgart não perde a 3 partidas e o Heidenheim vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. E nos últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também nas partidas das duas equipes. Então eu acredito que para essa partida nós teremos gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Próxima partida, separei o Real Madrid contra o Atlético de Bilbao. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Real Madrid tem 63% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Bilbao tem 78% também. Verificando o histórico, são 42 vitórias do Real Madrid, 11 empates e 13 do Bilbao. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Real Madrid venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Real Madrid, ele venceu e empatou todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid vem vencendo e empatando todas as partidas e o Atlético de Bilbao, jogando fora de casa, perdeu uma das últimas 2 partidas que jogou. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória ou empate para o Real Madrid, beleza? Próxima partida agora no Campeonato Feminino da Espanha, separei o Levante contra o Barcelona. Separei vitória no primeiro tempo para fora. O Barcelona, jogando fora de casa, tem 77% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Levante tem 56%. No histórico é uma vitória do Levante, 3 empates e 22 vitórias do Barcelona. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Barcelona em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona venceu o primeiro tempo a maioria das partidas que disputou. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Liverpool versus o Brighton. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com over gol no primeiro tempo. O Liverpool tem 70% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brighton tem 50%. No histórico é 9 vitórias do Liverpool, 4 empates e 3 vitórias do Brighton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Liverpool vem marcando há 10 jogos e o Brighton vem em 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Manchester City versus o Arsenal. Separei essa partida com over 1,5 gols. Nesse clássico, o City tem 49% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Arsenal tem 89% também. Verificando o histórico é 25 vitórias do City, 10 empates e 29 do Arsenal. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o City vem a 10 jogos marcando gols e o Arsenal vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do City, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas a partida do Normal contra o City, que foi 1-0, e a partida do Porto contra o Arsenal, que também foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vitória contra o Bahia. Over 1,5 gols para essa partida também no Campeonato Baiano. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, inclusive para o empate. Temos 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Bahia e o Vitória tem 83%. No histórico são 21 vitórias para cada lado e 20 empates, e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Vitória vem marcando há 10 jogos e o Bahia vem 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Botafogo contra o Boa Vista no Campeonato Carioca Taça Rio. Separa essa partida com over 1,5 gols. O Botafogo tem 72% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boa Vista tem 56%. No histórico são 11 vitórias do Botafogo, 5 empates e 5 vitórias do Boa Vista. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo vem marcando há 10 jogos e o Boa Vista vem sofrendo gols há 10 jogos.
Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida, finalíssima do Campeonato Paulista, separei o Santos contra o Palmeiras. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Palmeiras, ele está com 41%. O Palmeiras tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Santos tem 61%. No histórico são 23 vitórias do Santos, 14 empates e 30 do Palmeiras. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Santos vem a 3 jogos vencendo e o Palmeiras vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols e pelo motivo de ser uma final, e finais não costumam sair muitos gols, beleza galera? E vou transferir vocês para o nosso querido Bilhete Caipora! Fala galera, vamos iniciar o nosso Bilhete Caipora! Separei over 1,5 gols para o Buriram United versus o Chiang Rai United. Separei over 2,5 gols para Hong Kong versus o Limão Warriors. Separei over meio gol no primeiro tempo para Al Marquia versus Al Sadd e o Phnom Penh Crown para vencer o primeiro tempo para o Angkor Tiger. Separei o Livingston contra o Celtic com over gol no primeiro tempo. Over 1,5 gols para o Zoe versus o Ajax e vitória empate para casa em Real Madrid contra o Atlético de Bilbao. Over meio gol no primeiro tempo para o Liverpool versus o Brighton. Over 1,5 gols para o Manchester City contra o Arsenal. Under 3,5 gols para o Santos contra o Palmeiras. Under 4,5 gols para o Mesokovec versus o Ferencváros. E por último, over 1,5 gols para Feyenoord versus o Trash. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueça de se inscrever, hein?